Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos. Deus abençoe você que já está conosco aí. Estamos aqui pelo Facebook e também pelo YouTube. Você que tem acesso nessas duas mídias, nós estamos transmitindo aqui simultaneamente ao vivo, para o Facebook e para o YouTube. Seja bem-vindo para estar conosco para mais uma meditação na Palavra de Deus. Seja bem-vindo, irmã Mirelle. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Você que está pelo YouTube, nós estamos no canal Pastor Arthur de Barros, onde você pode estar fazendo sua inscrição, compartilhando a live, Vamos meditar aqui na Palavra de Deus com o tema Uma Igreja Segundo o Coração de Deus. Vamos estar meditando. Daqui a pouquinho vamos estar fazendo a leitura da Palavra de Deus. Vamos esperar mais alguns irmãos estarem chegando, mais algumas pessoas estarem chegando para estarem acompanhando a nossa transmissão. Irmão Valdeci Viana, seja bem-vindo, Deus abençoe. Que bom ver o irmão aqui conosco. Seja bem-vindo. Paz e graça sobre você, sua casa, sua família. Muito bem. Para você que vai chegando agora, nós vamos fazer a nossa leitura na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25. Vamos ler 2 versículos. Deus abençoe, irmã Ana Nilda Marinho, seja bem-vinda, paz e graça sobre a sua vida. Hoje vamos meditar nesse tema, a igreja segundo o coração de Deus. Vamos ver algumas qualidades dessa igreja. Mas antes de nós estarmos fazendo essa leitura em Efésios, eu quero ler um versículo aqui no Salmo 119, é um versículo que eu gosto muito. Salmo 119, versículo de número 105. 105, irmãos. Versículo 50. Salmo, Pai do Senhor, pastor Irineu da Cruz, lá de Maranhão. Lá do Maranhão, hein? Deus abençoe. Um abraço aí para vocês. Salmo 119, versículo 50. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Muito bem. Eu quero fazer essa mesma leitura aqui na nossa Bíblia de edição católica, Aqui na Bíblia de edição católica é o Salmo 118. Vamos ler aqui o mesmo versículo, Salmo 118, versículo de número 50. O único consolo em minha aflição é que vossa palavra me dá vida. Que maravilha, hein? É isso que nós vamos fazer aqui, meditar na palavra de Deus, e com isso o Senhor vai nos acrescentar vida. Amém? Muito bem. Deixa eu ajeitar aqui a câmera para focar melhor. Isso, muito bem. Vamos lá então. Eu quero ler com vocês na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5 e versículo 25. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5 e versículo 25, onde Paulo faz um paralelo entre o relacionamento marido e mulher com o relacionamento de Cristo com a igreja.
Mas nós não vamos entrar no mérito do relacionamento de marido e mulher. Vamos utilizar nesse contexto, não é, aquilo que se refere à igreja propriamente dita. Amém? Vamos lá. Efésios 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. É aqui que eu quero que vocês memorizem, frisem, que nós vamos meditar, né? Aqui. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Muito bem. Então essa é a leitura que nós vamos estar fazendo, né? Aliás, já fizemos e vamos estar meditando nessa passagem. E mais algumas outras. Vamos estar comparando escritura com escritura para que a gente possa estar contextualizando a nossa meditação. Vamos lá. Veja bem, com tantas igrejas, ou seja, com tantas denominações de instituições, né, e cada dia abrindo mais, cada dia isso se proliferando, vem uma pergunta na nossa mente, inevitável, né? Qual é a igreja que está certa? Qual o pastor, né, que está certo na sua hermenêutica, na sua exegese bíblica? Não é exegese, é exegese. Exegese, extrair do texto aquilo que ele realmente quer falar, sem forçar nenhum tipo de interpretação, né? Então, e outra pergunta, onde é que Deus está em tudo isso? Qual tanta denominação? Né? Se nós pegarmos, eu vou falar da minha casa mesmo, Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem vários ministérios, e batistas e presbiterianas e outras tantas, né, que a gente vê, e cada dia abrindo mais, algumas com nomes bem estranhos, e a gente fica com essa pergunta: qual a igreja que está certa? Qual igreja está certa? E onde é que Deus está em tudo isso? Uma coisa nós temos que entender e perceber, né, irmãos, que Deus não está dado a ninguém, nenhuma denominação. Então, nenhuma denominação tem o monopólio de Deus. Nenhuma denominação pode dizer que Deus está ali e não está mais em nenhum lugar, né? Isso é fato. Deus não está sujeito a essas coisas. Por que a gente diz isso? Porque muitas vezes a gente escuta alguns líderes estarem falando assim ou agindo de uma tal forma que dá a entender que Deus só está ali naquele lugar e não está mais em nenhum outro, né? Então, Deus não pode ser monopolizado, né? A igreja que eu pastoreio, a igreja que Deus me deu a misericórdia de dirigir, eu não posso dizer que Deus está só ali. Não. Deus é transcendente nessas coisas, ele não pode ser monopolizado. Então, há essa confusão aí muito grande, né? E isso mexe com a cabeça de muita gente, tá? Vamos lá, mas vamos seguir aqui, que o nosso objetivo, eu só trouxe, só vim dar essa introdução para que a gente possa ter um contexto geral e a gente ficar
nós estarmos focados naquilo que a gente quer falar nessa noite. Então, apesar de tudo isso, né, nós queremos ver aqui pelas Escrituras uma igreja cujo modelo ela está no coração de Deus. Independente da nomenclatura, independente do seu patrimônio físico, independente da extensão territorial física dessa igreja em termos de propriedades, de bens materiais, né? Então, nosso foco é outro. Vamos lá. Então, assim, o que é uma igreja na concepção bíblica, né? Igreja é a comunidade nas Escrituras que reconhece o Senhor Jesus como supremo legislador, conjunto dos fiéis ligados pela mesma fé e sujeitos aos mesmos chefes espirituais. Igreja é o povo, são as pessoas, né? Essa comunidade que aceitou a Cristo como seu Salvador, que passa agora a viver a prática do Evangelho. Muito bem, então vamos falar sobre isso. A igreja na Bíblia, né? A igreja na Bíblia ela é classificada como um edifício, né? Edifício espiritual, não tem nada a ver com prédio. Ela é classificada também como corpo, o corpo místico de Cristo. Ela é vista como noiva, né? A noiva do Cordeiro, como coluna e baluarte da verdade, aquela que sustenta a verdade. Ela é vista também como esse ajuntamento de pessoas que vão num propósito único de adorar a Deus, tá certo? Então vamos lá. Quais são as qualidades desse povo chamado igreja que vai agradar o coração de Deus, independente do nome? Irmãos, em primeiro lugar, Deus não está interessado a priori na placa do nome que está escrito lá na fachada da igreja. A priori aquilo para Deus isso é irrelevante, né? Essa questão de tantas nomenclaturas, isso é coisa nossa, né? Por uma questão burocrática, administrativa, e outras tantas justificativas, mas Deus não está interessado nessa placa, tá? Deus está interessado, né, em olhar para o povo, olhar para o líder e ver qual o procedimento desse povo, o que eles estão aprendendo, o que está ensinando, né, que tipo de testemunho eles estão dando fora dali das quatro paredes, tá? A gente escuta falar isso e é verdade, Deus não vem buscar placas e nomenclaturas. Mesmo que eu já falei no início que Deus não está debaixo do monopólio de ninguém. Tá? Se você escutar alguém pregando que Deus só está na igreja dele, que ali é que o povo vai ser salvo, em outro lugar ninguém mais é salvo, fuja desse tipo de ensinamento, porque Deus não é monopólio de ninguém, nem muito menos a salvação, tá? Vamos lá. Então, a primeira qualidade desse povo, ou desse líder, desse conjunto de fiéis que vai agradar a Deus, que está segundo o coração. Quando a gente fala segundo o coração, é segundo aquilo, segundo o padrão, né, que Deus estabelece para esse povo, é a pureza. Pureza. Qualidade de ser puro, qualidade de não se corromper, qualidade de não se contaminar. Então, essa igreja ela tem que ser pura na sua conduta moral, no seu testemunho diário, na sua pureza espiritual, tá? E buscando constante santificação e consagração, né? Então, veja bem, aqui nós lemos em Efésios 5, versículo 26, olha o que diz o versículo 26. Então, Cristo se entregou pela igreja, não é isso? No versículo 26, diz assim, para a santificar, purificando-a
com a lavagem da água pela palavra. Então, veja só, irmãos, eu falei aqui numa live anterior que hoje na igreja, graças a Deus que existe igreja, porque senão o mundo estaria pior. A humanidade estaria um caos total. Porque quem vem para a igreja, quem se decide ir para a igreja e praticar o evangelho, via de regra é a última opção da pessoa. É aquilo ali, ou a morte, em muitos casos, é aquilo ali, ou o desespero total. Então as pessoas chegam a deixar isso para a última instância, quando mais nada resolve, aí, graças a Deus, as pessoas acham uma igreja onde está pregando a palavra de Deus, e ali as pessoas vão encontrar refúgio, né? Então, quem vem para a igreja, ou quem adentra a essa comunidade, vem com todo tipo de situação, todo tipo de impureza que vocês podem pensar. Falo isso como pastor que lido com pessoas. Então as pessoas vêm contaminadas fisicamente, elas vêm contaminadas espiritualmente, elas vêm contaminadas emocionalmente, né? O seu intelecto ou raciocínio muitas vezes conturbado por tanta coisa. Então a bagagem é muito grande que as pessoas trazem, né, para a igreja, e ali isso tem que ser administrado. Para quê? Para que elas venham deixar essas práticas. E é pela palavra de Deus, como diz aqui em Efésios, a lavagem, né, da água pela palavra. Quando você se suja, passa um dia de trabalho, você soa, você vai lavar, tomar um banho para você se purificar das imundícies, né? E agora então, com época de coronavírus, falta pouco passar gel no corpo todo, né? A gente já está tão... Isso vai fazer parte agora para frente do nosso hábito. Então, mas, quando a pessoa entra para a igreja, ela entra com toda essa bagagem. Ninguém vem para a igreja pronto. A igreja lá, irmão, é o lugar que só tem pessoas que têm um currículo passado muito terrível, né? Uns mais, outros menos, mas todos têm uma bagagem ruim que precisa ser deixada para trás. E é só através da palavra, do ensinamento da palavra. Então a pureza, ela começa a ser... a purificação, né, vamos dizer, ela começa a ser feita a partir do momento que a pessoa adentra ao evangelho, tá? E ela começa a ouvir os ensinamentos pela palavra. Então a pureza moral, porque vem... Gente, a pessoa vem do mundo com todo tipo de prática. Prática imoral, no sentido íntimo mesmo da palavra, práticas imorais no sentido de mau caratismo, tá certo? É todo tipo de situação. As pessoas vêm impuras fisicamente, né, viciadas em muitos tipos de coisas, de drogas, né, costumes, tudo vem para dentro da igreja. E é lá que eles começam a ser purificados. Isso não é da noite para um dia, não é instantâneo, não se aperta um botão e a pessoa já está purificada, liberta. Não tem um micro-ondas espiritual para a gente pegar a pessoa, botar lá dentro, programar para 3 minutos, pronto, o crente já saiu puro. Não, isso é um processo e é diário, tá? Então, esse conjunto de pessoas, eles têm que estar constantemente buscando a pureza, se purificar mentalmente, emocionalmente, fisicamente, tá? E por quê? Porque as impurezas desse mundo, Pai, Senhor João Paulo, que maravilha, teu irmão. Então as impurezas desse mundo vão contaminando, irmão. Tá certo? E lá, essa igreja tem que se manter pura. A santificação e a consagração, elas são progressivas e diárias. A santificação é o fato de você se separando daquilo que desagrada a Deus. Olha, se nós já viemos no mundo todo contaminado e
não buscarmos santificação no sentido de estarmos nos separando daquilo que nos serve de contaminação, né? Nunca vamos estar no caminho certo, tá? E a santificação, ela não é uma opção, ela é uma condição, né? Hebreus 12:14 diz o quê? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é isso, santificação, pureza estão, né, intimamente ligados. Então esse é o primeiro critério. Esse povo, ele não se pode conceber a ideia de um povo chamado igreja que não queira ser purificado, né, de tudo aquilo que é podridão desse mundo corrompido, tá? Não se pode conceber essa ideia. Se nesse lugar esse líder não ensina isso, está fora do padrão. Em segundo lugar, uma segunda característica, né, ou uma segunda qualidade desse líder ou dessa igreja, desse organismo, nós estamos falando aqui de placa nem prédio, estamos falando de pessoas, é que esse povo, eles conservam o ensinamento bíblico, eles conservam a palavra. A palavra tem primazia nesse lugar chamado igreja, independente do nome, independente de onde esteja. Por quê? Porque a palavra, né, ela serve como veículo purificador. Ela lava o ser humano. Ela é como aquele banho que você toma e todas as impurezas vão saindo ali. Então a palavra, ela funciona também como esse agente purificador. João 8,32 diz que a palavra liberta, quando diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Em João 17,17 diz que a palavra santifica. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Isso é Cristo orando ao Pai em favor da igreja, né? A palavra, ela produz fé. Romanos 10,7, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela regenera, tá certo? Ela traz regeneração, ela traz uma mudança de dentro para fora. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 23. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. A verdade é a palavra. Para amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. O 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então veja a importância de uma igreja manter o foco na palavra de Deus e dar primazia em todas as suas reuniões para a palavra. A palavra de Deus. A palavra ela é fonte genuína de avivamento. Todos os grandes avivamentos bíblicos e na história da igreja, a palavra de Deus ela teve primazia. Qualquer coisa que se diga que é avivamento, que esteja desassociado da Bíblia, é tudo menos avivamento, tá? A palavra de Deus, ela, em 2 Timóteo capítulo 3, se nós lermos versículo 16 e 17, lá diz que a palavra serve para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar, para habilitar, e mais, a palavra de Deus, ela traz sabedoria. Então, esse povo chamado igreja não pode ficar sem ouvir os ensinamentos bíblicos. O ensinamento bibliocêntrico, né? Puro, simples, com uma boa hermenêutica, uma boa exegese, para que as pessoas, para que os ouvintes
possam ouvir, não é? E entender. Terceiro lugar, vamos correndo, porque eu vou falar algumas qualidades, não são todas, né? Claro que se a gente for falar de todas as qualidades, é muita coisa para falar, não dá para fazer durante o tempo de uma live. Pai do Senhor, Deus abençoe você que está chegando agora, prazer muito grande, você que está pelo Facebook, você que está pelo YouTube, tá? Seja bem-vindo. Em terceiro lugar, esse povo, chamado igreja, qual qualidade a mais nós podemos colocar para que essa igreja esteja dentro do padrão, ou seja, segundo o coração de Deus? Esse povo vive na plenitude do Espírito Santo. O que é isso, né? Se nós voltarmos lá em Efésios, capítulo 5, no mesmo capítulo, só que nós vamos ler outro versículo. Efésios 5, agora o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se nós lermos também no livro de Atos, capítulo 2, do 1 ao 4, fala da descida do Espírito Santo, em que os discípulos estavam ali todos reunidos no mesmo lugar, buscando a mesma coisa, e no chamado dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio como prometido, né, por Cristo, e ali todos foram cheios do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 58, diz que nós temos que ser abundantes. Veja bem, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Em Lucas 24, 49, vamos ler. A igreja tem que viver na plenitude do Espírito Santo. Vamos entender o que é isso, né? Lucas capítulo 24, versículo 49. E eis que vos envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A igreja, ela é um organismo místico, sobrenatural, tá? Por que sobrenatural? Porque ela é movida pelo sobrenatural. Veja só, em João capítulo 14, quando Cristo está ali dizendo para os discípulos, né, falando que ele iria para o Pai, mas não ia deixar os discípulos órfãos, e ele disse que enviaria o Consolador. João 14,16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha, frise essa última parte do versículo 16, para sempre. O Espírito Santo, ele veio de forma sobrenatural, para estar com a igreja para sempre. O que é a plenitude do Espírito Santo? No Velho Testamento, o Espírito de Deus agia, vamos dizer, como que a conta-gotas, em épocas específicas, sobre pessoas específicas, tá? Para propósitos específicos. Quando chegamos no Novo Testamento, na dispensação da igreja, Cristo disse que enviaria o Espírito Santo para estar conosco. E Paulo depois, 1 Coríntios, ali capítulo 12, vai falar dos dons espirituais, não é? Deixa eu ver, conferir capítulo 12. Vai falar dos dons espirituais, tá? Ou seja, o que é a plenitude? A plenitude foi o tempo oportuno em que todas as coisas estavam favoráveis para que o Espírito viesse, não apenas por uma época específica ou sobre um indivíduo específico. Ele veio para estar com a igreja para sempre. Nós temos hoje o Espírito Santo agindo de forma plena, né, sobre toda a igreja. Então hoje o Espírito Santo age não só no pastor, não só no bispo ou no apóstolo, ele age em todo aquele que crê em Cristo, né? Então,
nós temos hoje a presença constante do Espírito Santo. Viver na plenitude significa estar sendo guiado pelo Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo. Assim como no nascedouro da igreja, no livro de Atos, nós vamos ver ali todo o decorrer, e depois também na história da igreja, que o Espírito Santo ele deve ter essa primazia de estar atuando na igreja, tá? Ter uma vida plena de comunhão com o Espírito Santo. Engraçado, né, irmãos? A gente vê algumas coisas interessantes. Quando a gente está no culto, às vezes, ou se você falar assim que está vendo um anjo, que está vendo um ser, que está vendo algo assim, né? Meio que fora do normal, ou vamos colocar dessa forma, as pessoas ficam tão emocionadas e é aquele glória a Deus, aquela comoção, mas às vezes você fala, irmãos, o Espírito Santo está aqui, vamos desfrutar da presença do Espírito Santo. As pessoas ficam meio que ali alheias, não é? E foi a presença enviada por Cristo, o Paracleto, o Consolador, para estar conosco para sempre. Ele jamais se aparta da igreja, né? Pai do Senhor, irmãos Valdira, Deus abençoe, manda um abraço aí para a irmã, também em nome de Jesus, para a irmã Sara. Então o Espírito Santo está conosco e nós devemos desfrutar. Irmãos, hoje você, se você estiver pregando, se você estiver ensinando, se você é o líder da igreja, o pastor da igreja, uma coisa que nós não precisamos mais fazer é orar para que o Espírito Santo desça. Eu já vi gente orando assim, né? Irmão, vou orar aqui agora, o Espírito Santo de Deus vai descer sobre a sua vida. Vamos orar, né? Nós precisamos orar para que as pessoas deem vazão e elas possam compreender que o Espírito já está conosco. Nós temos que aprender a desfrutar da presença dele e de tudo que ele tem a oferecer à igreja, né? Suas orientações, suas revelações, seu consolo, seu fortalecimento, seus dons, seu fruto. Então o Espírito Santo ele já desceu faz tempo, já mais de 2020 anos atrás, ele já está conosco, já é uma realidade. O que nós precisamos aprender e ensinar para que nós venhamos desfrutar de maneira plena de tudo que ele tem. Tá certo, irmão? Deus abençoe, irmã Marlene Silva, seja bem-vinda. Então, assim, isso a igreja tem que aprender. Uma igreja, segundo o coração de Deus, ela aprende, ela tem que aprender, tá? A ter intimidade com o Espírito Santo. Porque o próprio Cristo disse que é Ele que traz as revelações do Pai para a igreja. Ele que é o orientador da igreja, né? Mas, enfim, vamos para mais uma característica, né, que se a gente for falar do Espírito Santo, muito maravilhoso a gente está falando e não dá tempo. Vamos lá. Em quarto lugar, esse organismo, esse povo chamado igreja, deve ter uma qualidade a mais também. Qual é? A prática do amor. Mas esse amor é a prática no amor no padrão de Cristo e não no padrão humano. Tá, irmãos? Esse amor é o amor segundo o padrão de Cristo. Tá? Veja bem. Vamos ler aqui algumas referências, dá certo? Vamos ver aqui Mateus 22, para a gente aprender algumas coisas sobre a prática do amor, segundo o padrão de Cristo. Mateus capítulo 22, o versículo de número 36. Tá? Perguntaram para Jesus, né? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento.
Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Tá? Vamos ler aqui mais referências que vai falar sobre o amor no padrão de Cristo. Mateus 5, Mateus capítulo 5, versículo 44. Mateus 5, 44. Mateus 5, 44 diz: Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem assim os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ali em 1 Coríntios 13, né, se nós lermos lá falando sobre o amor, ali tem muita informação também sobre o amor no padrão de Cristo. Então, qual o amor que a igreja deve praticar? É o amor segundo o padrão de Cristo. Qual é o amor segundo o padrão de Cristo? É muito diferente do padrão humano. O padrão humano está aqui, o de Cristo é muito mais elevado. Como que a gente percebe isso? Principalmente nesse texto que eu li para vocês. Tá? Quando Cristo fala que, né, para nós amarmos o nosso inimigo, orar por quem nos persegue e nos maltrata, bem dizer aqueles que dizem mal de nós. Então, o padrão no amor, o amor no padrão de Cristo, ele é um amor incondicional, tá? Se eu não consigo, o amor no padrão de Cristo, presta atenção, se eu não consigo amar o próximo que nós aprendemos pela parábola lá do bom samaritano, é aquele que não é aquele que é próximo no sentido de parentesco ou de amizade. É o ser humano. Tá? Todo e qualquer ser humano é o meu próximo. Então, o amor segundo o padrão de Cristo diz que eu tenho que amar de maneira incondicional. Quando eu não consigo amar alguém, a culpa não é dele. O problema está em mim. Porque amar, irmão, amor no padrão de Cristo não é dom. Não erre nisso. Se você ouvir alguém dizendo ou ensinando que amor é dom, né, está errado. Amor, ele faz parte do fruto do Espírito. Tá? Gálatas 5, 22 ali vai falar disso. O fruto do Espírito com 9 componentes. O primeiro componente é o amor. Então amar é uma questão de escolha, uma questão de decisão. E é um aprendizado diário. Então se eu não consigo amar alguém, o problema não está nele não. O problema está em mim que não estou conseguindo. Por quê? Porque eu sou um cristão que não consigo amar e não consigo orar e interceder por aquele que, né, é meu inimigo. Então o problema não está nele. O problema está em mim. Amor no padrão de Cristo. Quando eu consigo amar meu inimigo, significa que eu não preciso do amor dele para primeiro amá-lo. No dia que eu conseguir, né, fazer isso, o meu amor está se moldando no amor segundo o padrão de Jesus. Né? Por quê? Porque até os nossos inimigos, os pecadores, os publicanos, como Jesus falou, aqueles que não têm conhecimento bíblico da palavra, eles fazem a mesma coisa, eles só amam quem os ama. Eles só têm amizade com quem tem com eles.
Então, se nós agirmos desse jeito, o nosso amor está no padrão horizontal mesmo. Nós não estamos fazendo nada demais. Mas Cristo eleva o padrão do amor para quê? Para que a gente seja conhecido como filho de Deus. Então, no dia que eu ficar dependente do amor de alguém para amar essa pessoa, meu amor não é no padrão de Cristo. Amor do padrão de Cristo, Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor por nós em que, ou quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você acha que Cristo esperou algum tipo de amor da nossa parte para com Ele, para primeiro nos amar? Não, ele sabia que nós somos falhos, ingratos nesse sentido, então Ele nos amou porque Ele é amor. Então a prática do amor que a igreja deve ter é o amor do padrão de Cristo, tá? Precisamos aprender muita coisa ainda nesse mistério aí do amor segundo o padrão de Cristo, E nisso a igreja deve praticar o amor, nas suas ações sociais, no seu convívio com a sociedade, tá certo? Então, esse amor no padrão de Cristo, ele não pode desaparecer da igreja e precisa ser ensinado, tá? Então, é só mesmo uma pincelada aqui para a gente estar entendendo que tipo de amor é esse. Não é o nosso padrão, não é como Cristo falou, não. Se vocês fizerem igual a quem não me conhece ainda, vocês não estão fazendo nada demais. Vamos elevar aí o padrão, tá? Então, já vamos caminhando já para o encerramento, tá? Você que chegou agora, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Estamos meditando sobre algumas qualidades da igreja segundo o coração de Deus. Mais uma característica, a quinta característica, esse povo, eles praticam a oração. Prática da oração. Então nós já temos a qualidade desse povo como puro, eles têm que se purificar, de impurezas psicológicas, impurezas emocionais, impurezas físicas, de caráter, tá? Tem que se santificar. Esse povo conserva a palavra de Deus, eles têm o seu culto é bibliocêntrico, tudo está de acordo com a palavra, tem que estar. Ele vive na plenitude do Espírito Santo, desenvolve diariamente comunhão com o Espírito Santo, desfruta de tudo aquilo que o Espírito Santo veio para oferecer para a igreja, como forma de estar promovendo o reino de Deus, ajudando a promover o reino de Deus. Esse povo, eles praticam o amor no padrão de Jesus, que já falamos agora, e esse povo também tem a prática da oração, tá? Prática da oração. Vamos lá para o nascedouro da igreja, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 14. Atos capítulo 1, versículo 14. Vamos ver o que diz, Vamos lá. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, esse povo já começa ali antes do dia de Pentecostes orando. Unanimemente. Todos estavam ali orando. Umas 120 pessoas ali orando e ninguém ficava ali com outro tipo de movimento a não ser orar. Coisa ruim é o culto ali estar se desenrolando, os louvores, a pregação da palavra, um testemunho, e a gente nota muita gente ali fazendo outro tipo de atividade que não está de acordo com o que está se desenvolvendo ali. Mas aqui na igreja primitiva, esse povo estava ali unanimemente em oração. Aí nós vamos ler também Atos capítulo 6, versículo 4. Atos 6, 4.
mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Isso foi uma orientação dos apóstolos aos membros da igreja que precisavam naquela hora escolher ali 7 diáconos, né? E eles disseram, nosso trabalho é perseverar na oração e no ensino da palavra. Então, esse foi um fundamento que eles aprenderam do Senhor Jesus e eles estavam passando agora para esse povo, para essa comunidade chamada igreja. A igreja precisa de pessoas que se dediquem à oração, tá? É uma área da igreja difícil, porque nem todo mundo se dispõe, se disponibiliza, tira tempo do seu tempo para se dedicar à oração, tá? Mas é algo fundamental para esse povo, é oração. Atos 12, versículo 5, vamos lá. Falamos aqui no nascedouro da igreja, né? Atos 12, versículo 5. Atos 12, 5 diz o seguinte: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, tá? Então, Herodes prende Pedro e Tiago, ele já mata Tiago, né, decapitado, e guarda João para o outro dia. E qual o papel da igreja aqui? Estava em contínua oração a Deus em favor da vida do apóstolo Pedro, né, com certeza pedindo, ô Jesus, liberta Pedro. Senhor, manda um anjo lá para libertar Pedro, faz um milagre, não deixa Pedro morrer. E o que acontece? Miraculosamente, Pedro é liberto da prisão. Deus envia lá um anjo e tira Pedro da prisão, porque havia intercessão da igreja, tá? Vamos ler mais uma referência para nós irmos para a próxima qualidade, para a gente estar encerrando. Romanos capítulo 12, versículo 12. A igreja com a prática da oração. Romanos 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverança, manter firmeza de propósito. Firme-se na oração, mantenha firmeza de propósito em orar a Deus, porque essa é uma qualidade da igreja, tá bem? Muito bem. E aqui por último, né, não dizendo que eu estou esgotando todas as qualidades, mas devido ao nosso tempo vamos encerrar nessa. Esse povo, essa comunidade chamada igreja, tem mais essa qualidade que eu vou dizer para vocês, que é o quê? Esse povo anuncia a salvação. Anuncia a salvação. Por quê? Porque no padrão de Cristo, essa igreja, esse organismo, é aquele que vai dar continuidade à sua obra de anunciar as boas novas de salvação na terra para que mais pessoas sejam incluídas, não é? Aí no reino de Deus. Vamos lá. Vamos ler Mateus 28, versículo 18. Mateus 28, versículo 18. Mateus 28, versículo 18 diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Qual é a grande comissão de Jesus para a igreja? Logo assim que ele ressuscita, dando as suas últimas instruções, é anunciar a salvação, pregar o evangelho a toda criatura. Que tipo de pregação? Pregação salvífica, né, que leva o povo a se arrepender de seus pecados, para que eles possam receber o perdão e serem inclusos nesse organismo, né? E em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus também fala assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, esse organismo,
ele tem essa qualidade, essa responsabilidade, né? Vamos colocar melhor dessa forma. Eles anunciam a salvação em Cristo, tá, irmãos? A igreja, ela tem 3 missões principais aqui na Terra. Primeira é a adoração, na vertical. Adoração a Deus. Em segundo lugar, essa igreja, ela tem a responsabilidade de anunciar, é a anunciação das boas novas de salvação. E em terceiro lugar, esse organismo tem a responsabilidade da edificação, que é o discipulado dessas pessoas que vêm para se integrar nessa comunidade chamada igreja, né? Ali onde nós vemos que essa comunidade tem que ter essa qualidade de preservar a palavra, ser um organismo, ser uma igreja bibliocêntrica. E a anunciação da salvação é prioridade. A igreja não está na terra para anunciar às pessoas coisas, encher as pessoas de coisas, né? Em muitos momentos de tanta bugiganga. Não, irmãos, a igreja está para anunciar a salvação, encher as pessoas de fé, de esperança, tá? As boas novas são boas notícias de salvação, para que as pessoas sejam salvas, sejam alcançadas e sejam libertas, tá? Então, vou recapitular para que a gente possa encerrar aqui a nossa transmissão. Então, a primeira qualidade para uma igreja segundo o coração de Deus é manter a pureza. Manter a pureza doutrinária, a pureza moral, a pureza espiritual, a pureza emocional, psicológica, tá? Buscar santificação diária. Em segundo lugar, essa igreja ela é uma igreja bibliocêntrica, ela preserva o ensinamento sadio da palavra de Deus, ela vive na plenitude do Espírito Santo, tá? Ela pratica o amor no padrão de Cristo, que nós já falamos aqui, e ela tem também a prática da oração. E em último lugar que nós colocamos aqui é que essa igreja, esse organismo, ele tem a responsabilidade de anunciar a salvação, levar o evangelho das boas novas de salvação, tá, irmãos? Então, se você vai num ambiente, se você vai num lugar, se você escuta o líder só falando de coisas, para você se encher de coisas dessa terra, primeira missão primeira orientação de Jesus ali para a igreja foi o quê? Vocês vão por todo mundo anunciar salvação, pregai o evangelho. E qual tipo de evangelho que Jesus pregou? O evangelho da salvação, do arrependimento, da libertação, da transformação, do novo nascimento, né? Da justificação, tá? Então essa é a igreja. E como é que eu faço para entrar agora para esse organismo chamado igreja? Primeiro você tem que buscar conhecimento bíblico, busque conhecimento da palavra de Deus, tá? Em segundo lugar, procure visitar uma igreja que você vá ouvir a pregação bíblica, tá? Em segundo lugar, você precisa entender o que está aqui, ó, Romanos capítulo 10, a partir do 8. Você quer fazer parte desse organismo chamado igreja? Romanos 10, capítulo 8. Romanos 10, versículo 8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Deus abençoe, irmã Aparecida, seja bem-vinda. Esta é a palavra da fé que pregamos, a palavra bibliocêntrica, pregação bibliocêntrica. A saber, se, olha, presta atenção, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, é pela confissão do nome de Jesus que você tem acesso a esse organismo, você passa a ser integrante.
visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então veja só, né? Se você é uma pessoa que tem fé em Deus, fé em Cristo, que é uma mudança de vida, busque arrependimento dos seus pecados, vá até uma igreja, né? Se você perceber que essa igreja, esse líder, está ensinando verdadeiramente a palavra, tá certo? Entregue sua vida a Jesus, creia nele, ele vai te purificar de toda impureza, seja impureza que você tiver física, seja impureza emocional, seja impureza espiritual ou psicológica. Crê em Jesus, que ele pode purificar, e você vai começar a ser ensinado pela palavra, né? E com certeza a sua vida vai mudar, assim como mudou a minha, tá? A igreja existe para isso. A igreja existe a priori para isso, tá? Então, essa é a ministração que eu quero deixar para vocês hoje, essa reflexão, falando sobre algumas características, algumas qualidades da igreja segundo o coração de Deus, a igreja segundo o padrão de Deus, tá? E quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo, você que está aqui pelo Facebook, você que está pelo YouTube, tá? Peço a você que se inscreva aí no nosso canal no YouTube, Pastor Arthur de Barros, tá lá? Vá lá, se inscreva, dá aquele joinha, tá certo? Compartilha a live, a ministração, para que mais pessoas sejam alcançadas para Cristo. Divulgue o nosso canal. Nosso intento aqui não é pregar religião, não é falar de placa de igreja, tá? Não é falar de religiosidade, não é falar e anunciar da palavra de Deus, tá certo? E trazer meditações bibliocêntricas, tá? Então você que tem interesse, você que gosta de ouvir a palavra de Deus, esteja aqui conosco, compartilha e vai divulgando o nosso canal, tá bom? Fala aí para os seus conhecidos, seus parentes, seus amigos, pessoas que você ama. Eu sou o pastor Arthur de Barros, estou pastoreando a Igreja Assembleia de Deus Giovanici, em Cidade Ocidental, Goiás, na quadra 8, lote 15 e 16, no Parque Nova Friburgo B, tá certo? Se você quiser entrar em contato conosco, participar de um dos nossos cultos, estamos ali para te receber com toda alegria, amém? Então, que a paz e a graça sejam sobre você, sobre sua família, e que bondade e misericórdia te sigam todos os dias da sua vida, amém? Deus abençoe em nome de Jesus.